Microfone do Wesley. Som. Bom dia, igreja, graça e paz, feliz sábado. Eu quero me colocar diante da igreja pelas atitudes que eu tive, porque o pastor começou a ministração falando sobre a carroça, sobre a mala, e eu sou essa mala sem alça. O culto se atrasou por minha culpa, a responsabilidade foi toda minha pela falta de preparo, da capacitação que Deus queria que eu estivesse, e também pela mentira. Quando eu fui questionado que hora que eu cheguei, eu tinha chegado às 9, falei que eu tinha chegado às 10 para as 9. Isso mostra o quanto que o meu pecado ainda está diante de mim. Porém, não como Davi fazia, que tinha o pecado diante dele para que ele olhasse e não pecasse. Que o pecado ainda está diante de mim, principalmente da mentira. E eu não me sinto apto nem digno de estar aqui. Eu tremendamente pedindo perdão para Deus pela minha atitude. Peço perdão pela minha liderança, em nome de Jesus, pelo meu erro, pela minha incapacidade de saber o quanto que eu preciso de Jesus Cristo. E essa palavra, irmãos, ela é para mim, tá? E que cada um possa receber de Deus a porção que lhe é devida, amém? Então eu peço perdão para Deus, como eu clamei pedindo perdão para o Senhor. Peço perdão novamente pela minha liderança, pelo meu erro, pela minha falta de postura, pela falta de verdade na minha boca e pela igreja, por ter trazido tão transtorno. Eu oro para Deus para que os meus erros não atrapalhem as bênçãos que o Senhor tem preparado para cada um de vocês, amém? Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 19, versículo 16. Mateus 19, 16. A palavra de Deus fala que aquele que confessa os seus pecados, o Senhor é fiel e justo para o curar. Eu preciso de cura, irmão. Preciso de muita cura na minha vida, em nome de Jesus. Mateus 19, 16 diz assim: E eis que vindo alguém disse-lhe: Bom mestre, que coisa boa devo eu fazer para ter a vida eterna? E ele disse: Por que tu me chamas bom, se não há nenhum bom senão um que é Deus? Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Uma das partes dos mandamentos é não mentir. Então o Senhor falou para mim, está falando para mim, você não está guardando os meus mandamentos. Então, se eu não guardo, eu não alcançarei a vida eterna. Versículo 18. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Tu não assassinarás, tu não cometerás adultérios, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrarás o teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende o que tens, e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu, e vem e me segue. Mas um homem jovem, ouvindo essa palavra, foi embora triste, porque ele tinha muitas posses. O que significa posses, irmãos? Materialmente falando, os bens, fazenda, carro, casas, bens materiais. Mas o que o Senhor disse para mim, as posses espirituais que você tem. Quais são as posses espirituais que você tem? Mentira, orgulho, altivez, egoísmo.
presunção, inveja, imoralidade sexual, todas essas são pecados espirituais, que são posses que eu tenho na minha vida. E o Senhor falou para mim assim: se quer me seguir, deixa tudo. Aí eu falei: Senhor, mas o que é esse vender? Ele falou: não precisa, porque eu já comprei quando eu morri na cruz. O pecado já foi pago. Então por que você continua segurando essa posse diante de ti? E aí eu olhei e falei: Senhor, é verdade. Eu tenho segurado na minha vida a mentira e todos esses outros que eu coloquei aqui diante dos irmãos. Não largando essa posse e deixar aos pés da cruz. E tomar a posse da verdade, a posse de Cristo, a bênção. Mas eu tenho tomado a posse da maldição. O Senhor tem olhado para mim, visto um homem que não quer abrir mão de direitos espirituais profanos e não tem se agarrado a Cristo e buscado as posses celestiais. Um homem que não quer abrir mão, eu falei assim: Senhor, eu quero. Eu falei: Senhor, eu quero. Mas também falei para ele: Senhor, essas coisas estão tão enraizadas dentro de mim que eu preciso de ajuda. Eu preciso de socorro. Eu preciso da tua mão para me ajudar. Eu não consigo, eu não sei nem como começar. Primeira coisa, tira essas posses da tua vida. Faça uma oração sincera, entrega no meu altar. Busca de uma forma verdadeira. Para que as posses espirituais sejam as que possa haver verdadeiramente na tua vida. E a palavra fala que ele foi embora triste. Aconteceu um fato de um culto antes da Santa Ceia. Eu estava lá atrás no computador. E vou explicar o pecado da presunção, como o Senhor já tinha usado a minha vida aqui para trazer. Mas é outra posse que eu ainda não larguei. E eu já sabia como ligar os microfones, colocar o volume, colocar os slides, de maneira que era para colocar. Porém, com o espírito de presunção, eu queria fazer segundo a minha vontade. Sabe, na excelência da minha carne. E aí, quando eu comecei a fazer as coisas achando que estava certo, a palavra de Deus, ela diz assim, em Jó 33:14, o Senhor avisa 1, 2 vezes. E aí, o Senhor usou a vida do pastor e falou: ainda você está desatento. Eu falei assim: nossa, então vou prestar mais atenção. Mas também vem outra palavra em 1 Coríntios 10:12, que diz assim: vigiai e orai. Não é só vigiando, é orando. E nisso, eu estava vigiando segundo o quê? A minha carne. Não orei. Não busquei diante do Senhor. Falei: Senhor, então me mostra da maneira que o Senhor quer que eu faça. Eu continuei na minha presunção. E errei os slides, o microfone ficou baixo, o som ficou alto. Eu deturpei totalmente o culto. E quando o Senhor usou a vida do pastor para me tirar de lá, eu fiquei totalmente triste. Agora eu sentei lá atrás e comecei a clamar o culto todo para o Senhor. Ele falou assim: você caiu. Orgulho e presunção. E em vista das outras vezes, irmãos, eu sempre arrumava desculpas. Ah, mas foi por causa disso, foi por causa disso. Por quê? Porque eu não queria largar. Eu não queria abrir mão disso. Abrir mão dos prazeres, da vontade da minha carne. E nesse momento, irmãos, foram poucas vezes, verdadeiramente falando com os irmãos, que eu me contristei mesmo. E falei: Senhor, me perdoe, eu errei. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração.
Olha, você errou. Estava profundamente magoado, chateado e irritado comigo. Porque se eu tivesse vigiado, orado e chegado com o coração humilde, nada disso teria acontecido. Se eu chegasse mais cedo, colocasse os louvores da maneira que deveria colocar, se eu tivesse me capacitado, preparado, não tinha acontecido do culto começar tarde. Então eu sei que o Senhor está irado, chateado, profundamente comigo. Mas eu não vim aqui para dar desculpas. Eu não quero que isso se for na minha vida, em nome de Jesus. Mas eu estou confessando o pecado para os irmãos. E naquele momento que eu falei, Senhor, o Senhor tem razão. Eu fiz isso mesmo. Eu errei. Aí foi aonde que o Senhor começou a ministrar. Falou, filho, é isso, é presunção. E quando tivemos a reunião, o Senhor usou a vida da pastora para a minha vida, eu falei, Senhor, eu aceito, Senhor. Eu não quero ter desculpas por um pecado que está sempre diante de mim. Então me ajuda, Senhor, a olhar para esses pecados e não mostrá-los para mim, mas olhar como algo que eu não devo fazer, que eu não devo cometer. E foi aonde que eu comecei a pedir socorro para o Senhor. Mas o Senhor me mostrou nessa manhã, você veio do mesmo estilo, do mesmo jeito. Mas eu não quero sair daqui, irmãos, triste, com as posses da minha carne. Mas eu quero sair daqui contristado pelo meu erro, triste pela minha atitude. Mas sabe que Deus me perdoou? E deixar essas posses pegar as bênçãos do Senhor, que são posses divinas. E ser cheio da plenitude do amor do Senhor. Abrindo mão da minha vontade. E colocando a vontade do Senhor em primeiro lugar. E quando na reunião eu fui severamente exortado pelo Senhor, eu já estava naquela luta, se devo ou não devo tomar a Santa Ceia. E naquele momento, eu não me senti apto para tomar. Eu falei, Senhor, eu não tenho condições de tomar. Porque pela primeira vez eu tive a consciência de trazer condenação para a minha vida. E quando eu trago condenação para a minha vida, eu não trago só para mim, eu trago para a minha família, eu trago para os meus filhos. E daquilo ali, eu vim, e o Senhor me deu o texto de Abacuque. Eu falei, Senhor, eu não estou tendo essa alegria, essa felicidade. Eu não estou tendo esse prazer. Mas por quê, irmãos? Porque aquelas posses da minha carne não está sendo retirada da minha vida. Não está sendo deixadas aos pés da cruz. E aonde traz o peso. Traz o peso para a minha família, traz o peso para a minha liderança, traz o peso para o ministério. Para tudo aquilo onde eu tiver colocado as mãos, traz o peso. Então, eu estou aqui diante dos meus irmãos confessando que eu não tenho deixado as posses espirituais na minha vida. Eu não tenho lutado de uma forma que Deus quer que eu lute. Eu estou sendo como Balaão, que a mula viu o anjo, eu não vi. Eu não estou vendo. Mas eu quero olhar com os olhos da fé, como Josué viu Jesus Cristo. Com a sua espada desembainhada, me dando forças para vencer, mas para isso ele tem que ver no meu coração a intenção verdadeira de vencer, de querer abandonar, de deixar as posses, sair contristados pelos erros e não pelos pecados, deixar os pecados ao pé da cruz e contristados, falar, Senhor, eu errei, e o Senhor ministrar profundamente no coração, ao ponto daquela tristeza do Senhor me dar forças para perseverar,
para que lá na frente se torne alegria, força, determinação, gratidão, submissão, humildade, para que haja na minha vida a verdadeira transformação. Vamos abrir em Abacuque 3,17, por favor. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Quando Jesus Cristo diz, vende tudo que tem e dá aos pobres, eu entendi do Senhor aqui agora. Entrega tudo às suas posses. E dá para os pobres o necessitado, a fé, o amor. Leva Cristo para eles. Não tem dinheiro maior do que isso, que é Cristo Jesus. Para um conquistado, para um doente, para um enfermo, para um que está sua vida toda destruída. Dê para ele as posses espirituais de Cristo levando na vida de cada um deles. Abacuque 3,17. Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o trabalho da oliveira fale, e os campos não produzam alimentos, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco, e não haja gado nos estábulos, ainda assim regozijarei no Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação. Todas essas coisas são materiais, são coisas materiais, mas o Senhor quer falar assim, toma posse das coisas espirituais. Toma posse das coisas espirituais. Tenha alegria, tenha gratidão, regozije no Senhor, exaltai o Deus da minha salvação, da tua salvação, da nossa salvação. E tendo em Cristo Jesus força para vencer e deixar essas posses. E sermos por eles mais que vencedores. Aprendendo a ser grato. E em tudo dar graças. O primeiro louvor, irmãos, diz, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti, abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Irmãos, aqui está um homem que se apegou muitas riquezas da carne. Mas eu peço em nome de Jesus forças para arrancar. Eu falei para o Senhor, arranca com raiz e tudo. Eu quero deixar esses pecados na minha vida de uma forma verdadeira, abrindo mão de uma forma sincera. Quais são as posses que cada um de nós temos que não está deixando Deus? Não, na verdade, não está colocando aos pés da cruz e deixando Deus transformar. Não está deixando Deus curar. Não está deixando Deus libertar. Os sonhos, irmãos, a gente pode ter sonhos, mas desde que sejam apresentados no altar do Senhor, porque quando a gente sonha e realiza a vontade da nossa carne é presunção. Abra mão da tua vida, abra mão da minha vida, é abrir mão das minhas vontades, do meu querer, do meu direito de justiça. Abrir mão, irmãos, é deixar. Está um homem na frente de vocês. Não tem deixado. Mas eu creio em nome de Jesus. Eu vou deixar. Se tiver que me humilhar, Senhor, me humilhe. Se tiver que esmagar, Senhor, esmague.
Mas eu quero ser como está em Abacuque, Senhor. Ainda assim, regozijarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Amém? Vamos levantar para adorar o Senhor.